Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Um prazer enorme estar aqui com você. Esse é o quinto vídeo do dia, o último vídeo é onde a gente faz aquele resumão que você já está acostumado. E hoje o nosso canal está repleto de informação, tem muita coisa importante para você. Hoje é dia 6 de fevereiro, para que você possa se situar. E o intuito do nosso canal aqui é você entender um pouquinho mais sobre o jogo sujo da política. Hoje tem muita coisa importante que eu vou te explicar. E é por isso que primeiramente, eu te agradeço por estar me recebendo aí na sua casa, a gente poder trazer informações para vocês. E depois eu vou mendigar aqui um pouquinho, né? Eu vou pedir que você se inscreva no canal, curta e compartilhe por dois motivos. Uma, porque o nosso canal está fazendo um trabalho de relevância. E outra, porque também você quer se manter bem informado, né? Então, vamos unir o útil ao agradável. Brincadeiras à parte. Vamos embora direto para a matéria que a gente tem coisa importante para trazer para vocês aqui. Vou trazer essa matéria aqui do Conexão Política, tá? Eu achei muito interessante e você vai entender um pouco mais. Para quem não conhece, esse senador da foto aqui é o senador Randolph Rodrigues, tá? O Randolph Rodrigues acabou de ser denunciado no Conselho de Ética do Senado pelo deputado Flávio Bolsonaro. E você vai entender o porquê que isso aconteceu. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, ele é um TikToker, tá? Ele é o Wilker Leão, acho que ele é o YouTuber também. Ele que faz questionamentos a políticos, ele chega e faz perguntas a políticos. Mas, via de regra, ele não é agressivo, ele nunca agrediu o político. Ele faz perguntas e eu entendo que esse é o papel do cidadão brasileiro. Os políticos que lá estão são nossos empregados. O Randolph é nosso empregado, o Lula é nosso empregado e todos os demais que lá estão. Então não tem que ser tratados como celebridades. Pelo contrário, tem que ser tratados como os nossos funcionários. E o Wilker Leão foi questionar o Randolph Rodrigues. O que aconteceu foi o seguinte, o Randolph Rodrigues, que é do partido Rede, tá, pessoal, do Amapá, mas é o líder do governo Lula, ou seja, ele que já pretende se desfiliar ao Rede e se filiar ao PT, já é o líder do governo lá no Senado. Já foi indicado como liderança. Ele não gostou da forma que o Wilker o abordou. E tem filmagens, foi tranquilo a forma que ele abordou. Ele falou, criticou projetos que o Randolph Rodrigues tinha feito. Randolph Rodrigues não gostou, tomou o celular do Wilker Leão, tá? Os seguranças seguraram o rapaz e ele tomou o celular da mão do rapaz, o Randolph Rodrigues, inclusive chegou a quebrar o relógio do rapaz e saiu com o celular do rapaz na mão. Só depois de um tempo é que o celular foi devolvido. Falando como jurista aqui para vocês, já tem precedentes e jurisprudência entendendo que mesmo que não houve grave ameaça com arma de fogo, ou seja, não houve arma de fogo, mas houve a ameaça ali, a segurança, isso pode ser configurado como roubo, sim, tá? Se não furto, como roubo, tá? Porque houve ameaça, embora não estivesse armado. E aí o Wilker falou que ia fazer a denúncia na delegacia. Depois, só para que vocês entendam, na saída ainda, veja o que aconteceu com o rapaz. Eu tenho esse vídeo aqui que eu recebi aqui no meu WhatsApp aqui para que vocês possam ver, tá? Creio que as imagens estejam salvas aqui, vou pegar a da câmera de segurança também, onde o senador Randolph Rodrigues, sob perguntas tranquilas sobre o governo Lula e o projeto que ele propôs sim de assédio político. Aí o cara acha que ele pode roubar o meu celular, que foi o que ele fez, foi devolvido só agora, e fazer isso aqui com o meu relógio, ó. Quebraram o meu relógio também. Crime de dano. Olha aqui, você tá doido de novo? Tá maluco, é? Olha aí, ó. Esse pessoal... Você vai ser... Esse pessoal... Vambora, cara. Vocês estão doidos, é? Olha lá, ó. Tomou um capote. Au! Tomou um capote. Vamos pra polícia. Você para o quê? Para! Você vai fazer o quê, cara? Você vai fazer o quê? Para agora! Encosta aí! Ó, ele escreveu aqui. Depois disso eu fui algemado, encaminhado na viatura para a delegacia do Senado, tá? Depois que eu conseguir as imagens das câmeras de segurança, eu publico nos bastidores. Isso aqui é uma vergonha. Isso é vergonhoso e vexatório. O que esses policiais do Senado fizeram não se justifica, não tem lógica e razão de ser pelos questionamentos do rapaz. Nitidamente aqui, ainda bem que ele estava gravando, você percebe que não teve nada. A gente está num país onde os valores foram invertidos.
A gente está num país onde o político ele não só pensa que ele é autoridade, tá? Ele pensa, ele não é. Ele é funcionário público. Ele não só pensa que ele é autoridade, como ele pensa que é talvez um monarca que manda no país. E isso tem que acabar, sabe? E começa da mentalidade do brasileiro. Então, assim, Flávio Bolsonaro fez muito bem ao denunciar o Randolfo Rodrigues no Conselho de Ética. Fez muito bem. E aqui tem um problema que Randolph pode encarar. Lembra quando eu falei para vocês dos 32 senadores que votaram contra o Pacheco? Votaram contra o Pacheco. Votaram a favor do Marinho e contra o Pacheco? Votaram porque já não concordam com a ideologia de Marinho. Mas teve gente que votou a favor do Pacheco por outras questões, você sabe, cargos, dentre outras situações. Mas 32 já se mostraram amplamente, independente de qualquer coisa, contrários ao Pacheco e ao PT. Porque Pacheco representa o PT. Só que tem uma turma que não é favorável ao PT e que votou. E eu posso citar nomes, como por exemplo o Plínio Valério. Tem muitos nomes aqui que eu posso citar para vocês que a gente sabe que não são alinhados ao PT e votou no Rodrigo Pacheco, talvez pelo próprio Rodrigo Pacheco. O grande detalhe é, 32 a gente já sabe que tem. Mais alguns, mais 9, para ser sincero, com 41 votos, Randolfo Rodrigues pode ter o mandato cassado. Então, ele cometeu erros e ele vai responder no Conselho de Ética. E, sinceramente, torço que a justiça seja feita, porque os políticos têm que entender o lugar deles. Não são intocáveis. Isso não pode ser. Essa semana a gente viu uma cassação de uma vereadora do PT que espalhou fake news. Tem que ser assim. Tem que caçar aquele que não está fazendo o serviço certo. Vamos falar agora de Alexandre de Moraes, tá? Eu vou trazer para vocês essa matéria do Estadão para vocês, tá? Olha só o título da matéria. Alexandre de Moraes voltou a falar de casos sob sua jurisdição. Alguns deles que correm em segredo de justiça. O país precisa de um STF eficiente e discreto. Nessa matéria do Estadão, quase que o Estadão mandou o Alexandre de Moraes calar a boca. Literalmente. Nessa matéria do Estadão, o Estadão esmiuçou de forma categórica aqui que não é papel de membros do judiciário participarem de eventos públicos, igual ele participou, e ficar contando vantagens de casos que ainda estão sob sua jurisdição. Num país sério, o ministro Alexandre de Moraes poderia ser, inclusive, declarado suspeito. Afinal, ele está falando em público, contando de casos que ele é o responsável pelo julgamento, inclusive falando o que ele pretende fazer. Isso aí anula sentenças, anula processos, e a gente viu isso, por exemplo, no caso do Moro e do Lula, e Alexandre de Moraes continua fazendo. Mas o que eu quero que você tenha atenção aqui e abra os olhos é a postura da mídia em relação ao Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, essa semana ainda, ele mandou fazer a quebra de sigilo da fonte, o que é vedado pela Constituição, de alguns veículos de comunicação. E os veículos não gostaram, e Alexandre teve que voltar atrás. E o ministro Alexandre de Moraes teve que voltar atrás. Mudou a sua decisão e tirou a multa, quase que pediu desculpas. A mídia é muito forte, tá? A mídia é muito forte. E eu já vejo que a mídia já está começando a acender o sinal vermelho em relação a Alexandre de Moraes. Essa matéria do Estadão é uma prova disso. Quem quiser, eu vou deixar o link na descrição. Vou trazer mais uma matéria aqui do Conexão Política para vocês, tá, pessoal? Nessa matéria do Conexão Política aqui, fala-se sobre os ministros de Lula. De prisão a IPTU. 12 ministros de Lula enfrentam ações na justiça. Lula falou que ia escolher de forma proba e límpida os seus ministros, e se percebesse que qualquer um não estava dentro dos padrões de ética e moralidade, eles iriam para a rua. Vamos lembrar que de 22, agora nós passamos para 37 ministros, como se isso fosse trazer mais eficiência, né? Na verdade, a gente não viu eficiência nenhuma e a gente está vendo um monte de ministros batendo cabeça e passando até vergonha no nosso país em várias sendas aí, né? Mas desses 37, 12, pasmem, 12 respondem na justiça. E esse aqui foi um levantamento feito pelo Poder 360 e trazido à baila aqui para a gente pelo Conexão Política. Olha só, eu vou trazer para vocês também essa publicação aqui que eu achei interessante.
o Márcio Colombo, tá? Colocou essa matéria aqui, ele que é vereador em São Paulo. Preparem os bolsos, mercado eleva a estimativa de inflação para 5,78% em 2023. Ou seja, os rumos da nossa economia vão mal. O reflexo da inflação são falas desordenadas de Lula, ataques à autonomia do Banco Central, fala em criar moeda única, fala em liberar nosso dinheiro para ditaduras, falas que parece que está em campanha atacando o ex-presidente Jair Bolsonaro o tempo todo. Enfim, as ações políticas e politiqueiras que a gente consegue perceber vão criar mais esse rombo aí, mais inflação, e quem vai pagar essa conta, infelizmente, é o mais pobre, porque o mais pobre sempre sente muito mais o impacto, muito mais o baque quando o preço dos alimentos sobe. Tá? Vamos lá, mais uma matéria do Conexão Política para vocês aqui, tá? Alexandre de Moraes manda desbloquear as contas de Carla Zambelli nas redes sociais, tá? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, determinou a liberação das contas da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, nas redes sociais. Por que essa matéria é tão importante e eu vejo com bons olhos? Essa é a normalidade. É inconstitucional, digo mais, é teratológico. O que é teratológico? É monstruoso. É fora dos limites da Constituição você cercear o direito de uma pessoa a ter redes sociais. Uma coisa é certa, rede social não deve ser uma terra sem lei. E a cada crime cometido nas redes sociais, uma punição correspondente deve acontecer. Mas cercear a defesa, cercear a palavra daquela pessoa, tirando as redes sociais dela, como exemplo da Carla Zambelli, como do Nicolas, é você punir a pessoa por um crime que ela possa vir a fazer? Isso é teratológico, isso é absurdo. E agora a gente vê que o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, começa a rever esses pontos e começa a devolver as redes sociais dos parlamentares que outrora tiveram as suas redes sociais cessadas. De um ponto de vista de plano, você já começa a entender que é ilegal, principalmente quando você tira de parlamentares, que a Constituição é nítida, é clara, ela é límpida ao dizer que os parlamentares são invioláveis por suas palavras, ações e votos. Palavras, tá? Então, é lógico que isso é absurdo. Vamos entender que inviolável não quer dizer que ele não possa ser punido quando ele comete excessos, tá? Mas você tirar a voz de um parlamentar, lembre-se, tá? A palavra parlamentar vem de parla, que é discutir, que é falar. Então você elimina os votos de quem escolheu aquela pessoa ao tirar a voz dela, que seja nas redes sociais. Quiçá, logo já vem decisão judicial impedindo que aquela pessoa use o parlamento, que use o púlpito do parlamento, a tribuna. Isso é absurdo. A gente não pode coadunar com isso e eu, como jurista, eu falo que eu não concordo com esse tipo de decisão e vejo com bons olhos agora a retomada da normalidade, devolvendo as redes sociais daquelas pessoas que têm o direito legal de tê-las, tá? Vamos lá, matéria da Veja. Pensa numa matéria tendenciosa essa aqui, tá? Plano de grampear Alexandre de Moraes teria começado em setembro e contado com o hacker da Lava Jato, tá? Então, você lembra daquele caso do hacker da Lava Jato que pegou as conversas com o Moro? Pois é. Se esse hacker é tão bom, precisava do Bolsonaro, mas o Marcos Duval ir lá gravar e grampear o Alexandre de Moraes. Uma vez que com o Moro não precisou nada disso. Então, assim, eles ficam criando e criando cada vez mais teorias mirabolantes na caça às bruxas contra o Bolsonaro, tá? E esquecem de fazer o que de fato deveriam fazer: governar o país de maneira correta, maneira certa. Ou seja, a gente viu que a política ainda não acabou, a campanha eleitoral ainda não acabou, e Lula e os demais da mídia ainda acham que a campanha eleitoral ainda existe. Isso, medo. Medo do que possa acontecer em 2026,
algo grande, por exemplo, uma votação expressiva, 60%, 80% a mais de votos do que Lula poderia tomar, aí fica difícil, né? Então, eles estão com medo. Vamos lá. Bora ainda, e é sobre isso que eu estou falando. Lula diz que atos golpistas foram revolta dos ricos que perderam as eleições. Isso aqui é narrativa de campanha. Isso não é narrativa de presidente, de forma alguma. E, de novo, o Estadão trazendo aqui, falando que Lula deveria olhar para frente, esquecer as eleições e governar o país. Quem sabe para segurar um pouco a quantidade de bombas que vem sendo apresentadas aí, as falas absurdas dos ministros, e o Brasil subindo o índice de inflação, e o Brasil entrando em recessão, e o dólar subindo por causa de falas inapropriadas e absurdas do atual presidente do Brasil. Vamos lá, tem mais matéria para vocês. Essa matéria é da Folha de São Paulo, tá? Olha só. Fizeram um verdadeiro auê, um alvoroço sobre aquela questão dos Yanomamis. E eu mostro para vocês que a mídia já não está começando a gostar de Lula. A lua de mel acabou muito rápido. Já não está gostando. E olha só, o que a Folha de São Paulo falou para o Lula. Lula, você não falou que Bolsonaro foi lerdo, demorou, deixou a coisa piorar lá na terra Yanomami? Pois é. O governo não está agindo com a rapidez que a crise Yanomami exige. Então, contradição pouco é bobagem, tá? Lula fez tanto alarde, o Heinz aqui, o senador Heinz publicou isso aqui, Lula fez tanto alarde, chamou de genocida, e agora a DPU falou que o Lula está andando com lentidão. Ou seja, acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz. Esse é o grande problema do nosso país e dos nossos políticos, hipocrisia e demagogia. Vamos trazer um ponto agora de Rogério Marinho, é importante que você entenda. Não sei se você lembra, o Rogério Marinho foi o candidato a presidente do Senado, acabou perdendo para o Pacheco, mas perdeu ganhando, né? Fazendo igual a Folha de São Paulo, né? Não vou nem comentar. Mas vamos lá, perdeu ganhando. Por quê? Porque ele perdeu, mas mostrou força. Ele mostrou que é forte. E ele colocou essa matéria aqui, essa divulgação aqui, contra o Mercadante, que é o presidente do BNDES, que o Lula acabou de colocar. Olha só. Recebemos com apreensão a decisão do novo presidente do BNDES de rediscutir a TLP, medida que reduziu o crédito subsidiado e equilibrou as contas do país, trazendo crescimento econômico. Mexer no que está dando certo é voltarmos ao estado anterior e garantia de insucesso. O que é a TLP? É a taxa de juros de longo prazo, tá? A taxa de longo prazo. Essa medida foi utilizada dentro das contas do BNDES, lembrando vocês que desde que Lula deixou a presidência, Dilma deixou lá atrás e Bolsonaro assumiu, todas as estatais brasileiras deram lucro, tá? A Petrobras nem se fala, o lucro dela foi extraordinário perto da roubalheira que foi anteriormente. O BNDES não liberou dinheiro para países vizinhos, muito menos ditaduras. E a TLP é a forma de balancear para que o dinheiro não seja liberado só para as grandes. A TLP faz essa equiparação, ou seja, não vai só para a JBS, para a OAS e os amigos do rei. As pequenas empresas também passam a ter uma igualdade na comparação com empresas maiores, além de dar uma garantia maior do recebimento. Agora entenda, só para você entender, eu estou tentando decifrar, porque se você vê uma matéria dessa na mídia, talvez você não vai conseguir ter um entendimento. Lula coloca um político na presidência do BNDES, que é o Banco do Povo, o dinheiro é do povo, dos nossos impostos que bancam o BNDES. E aí ele tira a garantia de que caso houver um calote, a gente tem uma previsibilidade muito maior disso, porque a TLP já prevê lá na frente. E retirando essa garantia e essa previsão, a gente tem um risco muito maior de sofrer calote. Igual Cuba, igual Venezuela. E isso aqui é mais uma bola fora e é mais um dos motivos pelo qual o nosso Brasil está indo água abaixo
ladeira abaixo. Se a gente não começar a olhar isso com mais cautela, a gente vai passar por momentos difíceis à la Venezuela, tá? É crítico, é perigoso, e a gente tem que fazer uma oposição séria em tudo isso que é errado. Parabéns ao Rogério Marinho. Vamos lá. Isso aqui a Caroline de Toni, que é deputada estadual, publicou. E é bom a gente saber. Falam tanto contra a direita e tudo mais. A Câmara dos Deputados, tá, dos Estados Unidos aprovou uma moção que condena os horrores do socialismo. Essa aqui é a deputada que fez a leitura, tá? Eu não vou deixar aqui, senão o vídeo ficaria muito extenso, é uns 3 minutos ou 4 de leitura, mas ela fala como que uma economia como Cuba, que tinha simplesmente uma estrutura sólida como países europeus à época, nas décadas passadas, por uma agenda de tomada de poder, entrou na miséria onde a população passa fome, e quando a população tem fome é muito mais fácil de controlar. Hoje nós ainda discutimos, nós ainda falamos com liberdade de expressão aqui no nosso canal, nas redes sociais, porque nós ainda temos condição. A partir do momento que a gente entra na miséria, já não tem como questionar mais. Aí é só caçar comida, é buscar comida, é tentar ficar vivo. E é lógico, os grandes e ricos e os ditadores vivem bem. E aqui ela fez um ponto muito interessante. Como que um país tão rico como Cuba já foi, tão promissor como Cuba já foi, depois que entregou nas mãos do socialismo, a gente vê pessoas enfrentando tubarões em pequenas jangadas para fugir da ditadura socialista e ir para os Estados Unidos enfrentando tubarões. Por outra senda, para outros países, inclusive alguns que tentam ir para outros países, chegam a enfrentar o frio do mar, arriscando a sua vida porque não consegue mais viver em tanta miséria que a ditadura e o socialismo traz. Então, parabéns, obrigado Carolina Toni por ter trago essa matéria aqui para a gente, e parabéns aos deputados dos Estados Unidos que veem o risco que é isso. E falando ainda sobre o Senado dos Estados Unidos, eu já tinha comentado sobre essa matéria com vocês, agora eu trago ela de forma mais clara, tá? Conexão política também. Bolsonaro pode ficar o tempo que quiser na Flórida. Diz Rick Scott, que é um senador republicano lá dos Estados Unidos. Ele falou que pode ficar o tempo que for, que Bolsonaro não responde por crime nenhum e que Bolsonaro tem todo o direito de estar lá e que os Estados Unidos é um país que recepciona bem as pessoas, ainda mais uma liderança como Bolsonaro foi. Bora lá. O deputado Mota fez essa postagem aqui e é grave, tá? O terremoto lá na Turquia e na Síria já computa mais de 2.700 mortos, tá? Então, assim, eles precisam das nossas orações, eles precisam da oração do povo para que abra a mente um pouco e torça por aquele povo que está sofrendo tanto nesse momento. Sei que essa matéria não é uma matéria muito convencional aqui para o nosso canal, mas eu quis trazer para vocês. Bora lá, tem matéria aqui ainda chegando, é muita coisa para vocês hoje. Essa matéria foi publicada pelo Ranking dos Políticos. Ministro de Lula sugere que os Correios substituam o Uber. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quer a CLT do Uber, ou seja, quer aplicar os direitos trabalhistas ao Uber. E diz que se a empresa for embora do país, tudo bem, os Correios vão substituir. Imagina você que está acostumado já a pegar o Uber depois de sair do seu trabalho, ou depois de sair daquele evento, daquele barzinho que você bebeu um pouco, você não pode dirigir mais. Em vez de pedir um Uber, que você já viu a praticidade, a segurança do aplicativo, você tem que pedir Correios. É aquele mesmo correio que em alguns lugares do país leva até mais de 10 dias para chegar uma encomenda. Enquanto que você pede pela Amazon, enquanto que você pede pelo Mercado Livre, pela própria transportadora do Mercado Livre, você pede num dia, no outro tá. Você consegue perceber a diferença e quem vai sofrer com isso é a própria população brasileira. Então, assim, começa assim. Cuba começou assim, trazendo retrocessos. E se a mídia não abrir os olhos e começar a alertar, a gente vai chegar num ponto que vai ser tarde demais para abrir os olhos e falar isso. Essa matéria aqui é da Veja, é importante trazer para vocês. Comando de Rosa Weber, ela que comanda o Supremo. As discussões de temas esquerdistas como aborto e direitos a terras indígenas
vai esquentar a agenda do STF e o STF já anunciou que vão estar na pauta. Coincidência, não? Com o governo Bolsonaro, ninguém quis falar de agenda abortista, ninguém quis falar de agendas graves para a população brasileira, como o desarmamento. Pois é. Agora, a gente vê mais uma vez o STF, assim como a matéria do Estadão falou, essa da Veja atrás, o STF tomando um protagonismo político alinhado com o novo governo Lula. Agora você imagina, Exército, STF e Lula juntos e um parlamento omisso. Aonde que a gente vai parar? Não sei, mas tenho medo da resposta disso aqui, tá? Vamos lá, trazendo mais matéria para vocês. Essa é a matéria do jornal Metrópolis, tá, pessoal? Estou sempre trazendo os créditos para vocês. O embaixador da União Europeia no Brasil fez críticas ao Lula. Críticas graves, né? Deve ter sido uma coisa muito errada que o embaixador da União Europeia fez ao Lula, né? Deixa eu te explicar o que ele falou. Ele falou que Lula não deveria apoiar ditaduras, que Lula passa a mão na cabeça da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, e que a postura de Lula deveria ter sido uma postura mais séria, tá? É o Ignácio Ibanez, embaixador da União Europeia aqui no Brasil. Na mesma hora, um político brasileiro, um deputado do PT, eu não me lembro o nome dele, tá? Aqui na matéria não fala, um deputado do PT veio trazer críticas ao embaixador. E onde que o embaixador acabou parando? Apagando as notícias, o post que ele fez. Isso é liberdade? Isso aí é um Estado democrático? Isso é a democracia? Ou seja, ele já viu onde ele está. Ele já viu o país que ele está. Então, ele viu que cometeu um erro. E o erro foi questionar uma coisa certa que um presidente fez de errado. Ou seja, eu não posso falar que um presidente não pode passar a mão e fazer afagos a ditaduras. Pois é, precisou apagar o post depois, e isso para qualquer um que tem um mínimo de massa cinzenta vai entender que isso não é legal para uma democracia. Vamos lá. Essa matéria aqui é da Pleno News, tá? E aqui eu vou tecer críticas aqui, tá? O ministro Ciro Nogueira, ele fez um deboche com a Xuxa e o governo Lula, tá? O Ciro Nogueira, se você não lembra, é o ministro da Casa Civil. A Xuxa, perdão, ela foi indicada e nomeada como a embaixadora da vacina, tá? Então, trouxeram de volta o Zé Gotinha e trouxe a Xuxa para estar orientando as crianças a estar vacinando, a estar fazendo a vacina da polio, dentre outras, que é o que o Zé Gotinha representa. O Ciro Nogueira veio aqui e fez esse post aqui, ó. Ciro Nogueira, um governo voltado para o passado, chama ídolos do passado. Coerente. Agora, eu vou ser cancelado por muitos de vocês, mas tudo bem, se for para mim manter a minha coerência. Qual a vantagem dessa postagem do Ciro Nogueira? O que ele ganha com isso? Vamos entender uma coisa. Nós estamos falando de política. Nós estamos falando de um país que está ladeira abaixo. Nós estamos falando de coisas sérias para você ficar chamando de Lula, de Xuxa, de coisa do passado. Não é isso. São críticas sérias. A diferença de crítica é igual a do Marinho. A do Marinho, eu tiro o meu chapéu. Falou, opa, vocês estão querendo mexer na TJLP? Na TLP? Tá errado. Nós vamos abrir, escancarar os nossos cofres para ditaduras? Está errado. Isso é uma atuação de um parlamentar. Isso aqui que o Ciro Nogueira fez é conversa de blogueirinho. Está errado. Está na hora de voltar para o caminho. Exemplo, Nicolas Ferreira. Tá? Eu sei que você deve gostar do Nicolas Ferreira. Mas ele fez uma postagem lá, só para você entender. Tem uma influenciadora que ela tem obesidade. E ela postou uma foto fantasiada de globeleza, né? O Nicolas Ferreira foi lá e ironizou essa menina. Entenda 2 pontos aqui. Primeiro, o respeito à condição e à pessoa como ela é. Isso é importante. O segundo, a romantização de algo que traz dano à saúde. Então vamos lá. Se você analisar a postagem da menina,
Se você analisar o contexto e se você analisar a romantização da obesidade que traz sérios problemas à saúde, você como parlamentar sério, você traria isso à discussão, você poderia até abrir uma audiência pública e discutir sobre a romantização, inclusive propondo um PL para que a pessoa que incentive a obesidade ela seja punida. Isso é um papel de um parlamentar. Agora, postar uma foto mexida no Photoshop, como se ele fosse um gordo, e falar saiu a beleza e ficou só a Globo, isso é papel de criança. Tá, eu sei que eu vou ser cancelado por isso, mas eu sou um adulto conversando com pessoas que pensam como criança, se for o caso. Quer fazer o certo? Faça o certo. Respeite a moça, mas não banalize coisas que podem trazer danos à saúde. Então, se acha errado, se acha que há um incentivo a uma ação que pode trazer dano à saúde, uma romantização, faça um PL, faça uma audiência pública, discuta o assunto, mas ridicularizar as pessoas não é o caminho. Eu vejo que a política nossa foi para esse lado, do lado da direita e da esquerda. E é por isso que hoje eu vejo muita gente que leva a política como um bando de crianças mimadas e fazendo molecagem. Tá? Então, discordo plenamente da ação do Nicolas Ferreira, discordo também da romantização à obesidade. Inclusive, essa moça também, para você entender, ela também já cometeu, ela falou que vai processar o Nicolas, só para você constar, ela também já cometeu algo no sentido, tá? Ela falou que as meninas magrelas demais são como varetas de bambu. Então tá, então você pensa uma pessoa anorexia, uma pessoa que tem problemas, distúrbios e não consegue engordar. Ela foi lá e falou que ela é uma vareta de bambu. Também poderia ser processada. Mas assim, a gente tem que medir um pouco as nossas palavras. Se a gente quer ser um país sério, a gente precisa agir como tal. Vamos trazer mais uma matéria aqui que é importante, tá? Essa matéria é da Gazeta do Povo. O que o governo Lula espera do general Tomás Paiva no comando do Exército? Eu digo para vocês em uma única palavra: pacificação. Um exército pacífico, e que Lula possa mexer da forma que ele bem entender, sem qualquer risco aos projetos e os planos do Lula. Tanto é que depois que o Paiva já assumiu, acabou o assunto, a discussão toda sobre o exército já acabou, já apaziguou, inclusive mandou o chefe de Estado-Maior para a Itália para fazer trabalhos, ou seja, está tranquilo, e mostrou que Lula ainda é um articulador forte, e o Paiva Neto foi o longa-manos para apaziguar a situação entre Lula e Exército. Mas não se esqueça, estão querendo fazer uma guarda nacional. Isso é perigoso, isso é coisa que no Brasil nunca teve, isso é coisa que ainda uma ala do Exército discute, que não aceita. Então, é isso que os nossos deputados, os nossos senadores têm que parar para discutir. Como, por exemplo, o Deltan Dallagnol, tá? E eu tô tirando o chapéu pro Deltan Dallagnol, já começou fazendo um trabalho bonito, assumindo postura de homem, não de menino. Isso eu gosto. Ele fez essa carta aqui, tá? E mandou pro Gazeta do Povo, e a carta é: não perca a capacidade de se dignar e lute. Você deve lembrar do Deltan Dallagnol, ele foi o procurador da Lava Jato que conduziu a prisão do Lula, tá? Então, que fez os procedimentos, as acusações. Ele fez nessa carta aqui o trabalho de indignação. Olha só. O dia começou bem. Vou fazer uma leitura rápida para vocês. Acordei às 6, corri do hotel até perto da esplanada dos ministérios, em seguida, como de costume. Então ele foi falando que leu o livro. Aí ele falou que era um dia para agradecer a Deus pelo privilégio de permitir dar a voz a todos os brasileiros. É o do parlamento, ou seja, ele foi eleito como deputado, que confiava a ele. Era também um dia de celebrar a conquista de um espaço importante para várias causas que defenderemos no parlamento: justiça, prosperidade, fraternidade, respeito ao direito da pessoa com deficiência e a sua inclusão. Minha bandeira também. Assim como políticas públicas sobre evidências. Cheguei meia hora antes da cerimônia, pela manhã, e entrei no plenário da Câmara.
Rapidamente vi Eduardo Cunha. Lembra do Eduardo Cunha? Aquele que moveu o processo contra Dilma Rousseff, condenado por corrupção, foi preso, acompanhando a sua filha, Daniele, eleita pelo Rio de Janeiro. Pois é, às vezes a corrupção, ela é grave, tá? E você vê um cara condenado por corrupção participando do evento da posse. Ele questionou, o Dallagnol questionou isso. Caminhei um pouco mais e lá estava Aécio Neves, eleito. Um canto, avistei Beto Richa, que também tomava posse como deputado. Acompanhei e compartilhei da revolta de milhões de brasileiros que acompanhavam os acusados ou condenados por corrupção voltarem às cenas do crime pelos quais respondem. E eu acho que essa é a sensação da maioria dos brasileiros, é a sensação da maioria do povo brasileiro, e Deltan Dallagnol sentiu de lá de dentro. Eu já passei por isso, tá? Eu já senti essa indignação. Eu, muitas vezes, dentro da Câmara dos Deputados, eu senti isso ao ver pessoas que eu falava, meu Deus, como essa pessoa está aqui dentro? Pois é, a política brasileira é assim, tá? Infelizmente. E o Deltan Dallagnol, eu tenho certeza que vai trazer ainda muitas ações de orgulho para o povo brasileiro. Eu tenho aqui pontos, vamos dizer assim, em sintonia com o Deltan Dallagnol. Espero não estar errado, mas acho que vai ser um bom parlamentar para o povo brasileiro, tá bom? Bora lá, pessoal, chegando ao final do vídeo. Se você ficou até o final, porque esse vídeo ficou grande, tá? Se você ficou até o final, eu tiro o chapéu para você, é porque você está gostando das notícias mesmo. Então coloca até o final, para mim poder ver que você ficou aqui até o final, tá? Peço desculpa pelos meus erros, peço desculpa se às vezes eu falar alguma coisa que não te agradou, como por exemplo, eu falei do Nicolas, tá? Mas eu quero que ele cresça, evolua, e eu sei que ele é um grande parlamentar, mas precisa amadurecer, tá? E se você não concordou, é justo que você coloque aqui, afinal, a gente está numa democracia, enquanto a gente pode abrir a boca e falar, tá? Mas se gostou também e concorda, seu elogio também não cai mal não, tá? É bom pra gente, dá um ânimo pra gente continuar com esse trabalho, que é um trabalho árduo aqui, trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por tudo, e vejo vocês amanhã, de manhã, no nosso canal, às 9 horas da manhã. Um grande abraço, até lá.